Mais um Resenha Tricolor no ar. Essa semana está especialíssimo. Pela primeira vez na história desse programa, temos alguém da diretoria tricolor. Hoje com a gente, Rodrigo Gaspar, conselheiro e assessor pessoal do Leco, a volta de Junks. Valeu. E Daniel Campos. Na semana que empatamos no último minuto com o Fluminense e ganhamos no último minuto do Oeste em casa, 5 jogos invicto, mas é difícil achar um São Paulino satisfeito com o time. Gaspar, para a diretoria, o time está jogando bem ou temos problemas com jogadores, técnicos? O que acontece? Eu vejo que o time tem evoluído, independente de qualquer coisa, há uma evolução na equipe nos últimos jogos, tanto que o São Paulo já está 5 jogos invicto e tem conseguido reagir a algo que a gente não via no passado recente. Então, sair de resultados adversos ou até mesmo do empate para a vitória, como foi no caso contra o Botafogo e ontem também. Então eu vejo que o time tem evoluído, embora ainda não tenha um futebol vistoso, mas os resultados estão melhorando. O que falta para a torcida ficar satisfeita com o time, Daniel? Acho que tem uma coisa que gerava muita insatisfação, que era a vontade. Essa semana, aquela apatia pós-gol, eu vi diminuir bastante. Falta o time se encaixar, falta um time mais ofensivo, mas uma coisa que a virada de chave mais importante da semana para mim foi um time que lutou até o final, seja para empatar, seja para virar o jogo, teve vontade. Teve um time correndo, teve um time que não se conformou com a derrota e não teve aquela apatia pós-gol que o São Paulo mostrava. É o suficiente, Junks? Acho que não é o suficiente. Eu acho que são dois lados da moeda. Um lado, a sorte parece que sorriu 2 vezes seguidas São Paulo, que não acontecia há um bom tempo. Nesse 4, tipo né? Estamos fazendo gol todo jogo no último minuto. Final no jogo, etc. E do outro lado também falta um volume de jogo, falta uma pressão, falta outro lado da moeda. Objetividade. Exatamente, né? Uma coisa para dar uma pressão, dar uma canseira, ficar em cima, assim, na pressão para sair um gol, 2 e ficar mais tranquilo, porque é sempre no apagar das luzes, no sufoco. Mas essa é a tendência do time do Paton? Eu vejo que ele está trazendo a filosofia dele, implantando no grupo, e eu vejo que ele tem a convicção do esquema tático, isso é claro, tanto que não tem muita variação. Haja convicção nisso. Não tem muita variação, mas eu vejo isso como positivo. Eu vejo que ele tem tentado adaptar as peças que ele tem. E eu vejo assim que já tem encontrado uma forma de jogar um pouquinho melhor. Óbvio que tem que evoluir, tem que crescer, mas eu vejo que as coisas estão caminhando. Um pouquinho mais de sorte, a sorte que andou meio ausente do nosso lado aqui nos últimos tempos, até questões dos pênaltis, até resultado, bola na trave, etc e tal. A sorte sorrindo um pouquinho pra gente, acho que a tendência é a gente ter... 2 perguntas, você tocou num ponto importante. Primeiro, a questão dos pênaltis. Cara, o time não tem que ter um batedor? Isso não é papel do técnico escolher um cara e bate? E outra, o grupo tá aceitando essa convicção do Paton? Eu acredito que em termos de convicção, sim, tá? Você vê... O grupo recebe bem o esquema de tática. Não vejo questão de dificuldade nenhuma, até porque se você for observar dentro do jogo, no dia a dia, a gente tem uma postura tática respeitando aquilo que ele está colocando. A questão do pênalti, ontem até depois do Ganso, do jogo, o Ganso comentou a respeito do treinamento e, enfim, inverteram a ordem lá, ele e o Maicon. Às vezes um jogador está sentindo melhor que o outro e isso é natural. O futebol faz parte do futebol, isso tudo. Sim. Mas eu vejo, o fato é que eles estão treinando, tanto que tinha uma ordem ali definida
E assim, é o acaso. Não somos só nós que temos perdido pênalti. E é uma pena, né? Porque a gente estava falando aqui um pouquinho antes do programa que, se for contar os pênaltis perdidos pelo São Paulo e os pontos perdidos por conta desses pênaltis, é uma coisa de 8, 10, 11 pontos de... Deixadas para trás. Com certeza, por conta de capricho, de... Não sei se é falta de treino, é difícil, é exatamente o que o Rodrigo falou. Agora, precisa caprichar, precisa fazer esse pênalti, porque tá fazendo falta. Agora, 5, né? 5 é muita pois coisa. É, tá fazendo falta. Agora, Gaspar, vamos aproveitar a sua presença aqui. O que essa diretoria está fazendo de diferente do que vinha sendo feito? Porque acho que a preocupação de todo mundo que está assistindo foram as gestões passadas e onde o São Paulo chegou. Da onde... Eu quero só complementar, porque eu acho que é legal contar que o Gaspar, na eleição do Aidar, ele era oposição. Sim. E acho que é super importante ter o histórico de um cara que foi oposição no Aidar e que na saída do Aidar veio compor a diretoria do Leco, até num sentido de unir o clube. Então acho que é legal a gente entender até desse movimento. Tá. Então conta pra gente. Eu vou explicar. Primeiro eu vou começar então pela do Dani e depois eu Claro. no seu assunto. O que acontece é o seguinte, a gestão do Carlos Miguel Aidar, eu de fato era oposicionista na eleição de 2014 para o Conselho. Eu participei da chapa oposicionista, a chapa que ele foi eleito. E nós vínhamos fazendo uma gestão fiscalizadora ao extremo. Ok? Então, isso foi uma questão que o grupo de trabalho que nós tínhamos tinha como premissa estar em cima e atento às questões do clube, observando. E óbvio que a gente já sabe o caminho que a gestão levou, os problemas ou as denúncias, e nós sempre tivemos uma participação muito efetiva nesse processo como um todo. E o Leco, o hoje presidente, ele era o presidente do conselho na época, e ele nos acolheu de uma forma sempre muito respeitosa e acolhendo tanto as denúncias quanto entendendo da nossa preocupação com o clube, que também era uma preocupação dele. Ele acolheu por política ou porque ele acredita no ideal de vocês? Veja bem, Caio, o que acontece? Quando eles vinham da mesma vertente política. A mesma vertente política que elegeu o Carlos Miguel Aidar, elegeu o Leco também. Certo. Então, não vejo uma questão política nesse momento. O que houve realmente foi um distanciamento das coisas, do curso normal das coisas. Né? Então, se para nós era evidente, nós fazemos parte das denúncias, eu acho que ele também, eu entendo que ele também tenha visto, tenho certeza disso. Tanto que, se você for ver o contrato da Under Armour, por exemplo, que eu vou usar como exemplo ele, foi uma das primeiras ações que ele fez, retirando esse contrato da aprovação do Conselho e, consequentemente, gerando uma investigação, etc. e tal, que está desenrolando aí nesse meio tempo. O que acontece? Durante esse processo todo, como eu falei, o Leco sempre acolheu muito bem todas as nossas denúncias, as nossas questões. Nós passamos a ter uma missão em conjunto, que de fato era acabar com aquilo que estava prejudicando a imagem do São Paulo, combater isso tudo. E houve uma aproximação muito grande, que coincidentemente culminou lá em outubro a renúncia do Carlos Miguel Aidar. Quando ele renunciou, o Leco precisava de um grupo de trabalho. E ele chamou alguns membros da oposição. Ele entendeu que aquelas pessoas estavam preocupadas com o clube, e de fato estavam, né? E ele quis compor a diretoria com essas pessoas. Foi o que aconteceu, foi uma aproximação natural, uma aproximação de ideias e convicções, postura, e de olhar para o São Paulo como um todo. Naquele momento, naquela semana que envolvia a renúncia do Carlos Miguel, houve uma movimentação para se ter uma união no clube, uma pacificação, seja como for, mas a ideia era de ter um candidato único. E o Leco saiu naturalmente dessa forma, como esse candidato.
E ali foi onde a gente construiu esse apoio e essa participação na diretoria. E hoje as coisas estão caminhando. Então, o que acontece? Aí vamos para o lado da gestão hoje. Hoje o que acontece? O Leco pegou o clube praticamente em novembro do ano passado. O clube tinha problemas de imagem, tinha problemas de noticiários e denúncias que atrapalhavam, problemas financeiros. E hoje o que eu vejo, uma equipe, um corpo diretivo trabalhando muito para reverter essa situação. Então, se vocês observarem hoje, a gente não tem dentro do São Paulo o que tinha há um tempo atrás, que é reclamação. Não dá para fazer porque não tem dinheiro, não dá por isso, não dá por aquilo. Não. O São Paulo está trabalhando dentro do que tem, buscando gerar mais e dentro da normalidade para resgatar tudo aquilo que foi perdido nesses últimos tempos. Então eu vejo assim, há uma busca incessante por modernização, por renovação, que é importante colocar. Então hoje a gente tem... Saída do Milton é um exemplo. Também dentro do futebol, dentro da parte administrativa, do corpo diretivo. Hoje a gente tem diretores jovens trabalhando, participando da gestão. A gente tem gente que tem uma visão mais profissional da coisa, do esporte ou do negócio, uma visão corporativa, uma visão institucional um pouquinho diferente, que busca dar o alicerce todo que vai refletir lá no campo, entendeu? Uhum. Então, assim, hoje a gente tem visto mudanças que são significativas e que tendem ao longo do tempo, a gente ter um resultado. Rapidinho, que eu não posso deixar de perguntar. E o Aidar na reunião do conselho? Ele me parece uma pessoa que está isolada. Ele vai lá... Mas voltou a frequentar. Isso a torcida sempre pergunta aqui, por isso que eu estou te perguntando. Frequenta, mas não tem participação efetiva nenhuma. Ele está lá como espectador, pelo menos até agora, né? Nessas ele está lá como espectador. Talvez na próxima ele tenha uma participação, porque me parece quando a gente vai ter o resultado da comissão de ética apresentado no conselho. Então talvez ele tenha uma participação um pouquinho mais efetiva. Juntos, para finalizar, bola cheia e bola murcha da semana. Olha, acho que apesar de ter perdido um pênalti, o Maicon, ele bate no peito, ele representa, ele dá entrevistas sensatas. É um zagueiro que eu entendo o valor, ser caro, São Paulo está sem dinheiro, mas é um zagueiro. Tenta manter ele. Exato, compra ele. Tem alguém que vale segurar. Exatamente, esse vale. E o bola murcha, acho que o do São Paulo tem sido a lateral direita, acho que o Bruno tem deixado a desejar. O Caramelo entrou, deu outra dinâmica, dá pelo menos uma correria, alguma coisa mais física. Então acho que tá melhorando. Você perguntou nas nossas redes sociais e a gente responde aqui para você. A família Morumbi perguntou para o Gaspar por que mudou a gratuidade das crianças no Morumbi. Agora, desde esse último jogo, as crianças só podem entrar na arquibancada e algumas pessoas defendem que deveriam ter em outros setores do estádio. O que aconteceu ontem foi eu fiquei sabendo, inclusive, durante o jogo. Tinha um pessoal questionando a respeito. É uma questão que está sendo vista com cuidado, ok? A questão da gratuidade não é uma questão simples de se tratar no dia a dia de um jogo de futebol, principalmente no estádio com lugares numerados. Você tem uma série de fatores que você não pode perder o controle, mas é uma questão que está sendo vista. Ontem ela funcionou na arquibancada, e a gente está avaliando o que pode ser feito para os demais setores, ok? Mas ainda não tem uma definição. Isso, obviamente, que foi o primeiro jogo que nós tivemos no Morumbi esse ano e a gente deve ajustar ao longo do tempo. Legal. É porque lugar não parece ser... não tá faltando, né? Não tá faltando. Se tivesse média de público de 60 mil, o programa era pior. Mas ontem já aumentou, já fomos 10 pessoas. 5 vezes mais. Eu tava lá, testemunha. E a gente espera que isso aí aumente e aí isso vai, se torne um problema. Vai. Essa volta para casa, Caio, o Thiago Agostini pergunta para você. Você acha que esse fator casa pode fazer o São Paulo embalar na Libertadores? Eu acho que o fator casa pode fazer o São Paulo embalar desde que a torcida comece a jogar junto. A gente acabou de fazer uma piada aqui.
Na América do Sul, o Morumbi é conhecido como mítico, porque em todo jogo de Libertadores a gente punha 50, 60 mil pessoas. Então os adversários sentem a pressão de jogar no Morumbi. Se terça-feira tiver 10, 15 mil, a gente perde 60% do que eu chamo de fator casa. Então depende de nós transformar um Morumbi num fator importante para o São Paulo. Eu vou estar lá, e você? Nossos 10 mil do Facebook, nossos quase 4 mil do Instagram, todo mundo no Morumbi. Todo mundo no Morumbi. Só aí já é 14. O Lucas Felipe pergunta para você, Daniel, se na nossa opinião, com o mercado de hoje e com as nossas condições financeiras, quem que o São Paulo pode contratar? Eu acho que condição financeira é um negócio super subjetivo, a gente não tem detalhes. Talvez o Gaspar saiba melhor do que a gente e deve ser confidencial. Mas acho que tem uma primeira preocupação que a gente abordou, que é manter quem está funcionando, né? Eu acho que minha prioridade nesse momento é segura o Maicon. Segura até o final do ano, tenta prorrogar o empréstimo, se não der para comprar. Ele não é um cara que estava em alta no Porto, ele veio para cá para se recuperar. Então, forma, né? Vamos recuperar o cara até o final do ano para dar um fôlego e ver no que dá. A gente perde o Caleri no meio do ano também. Para mim, outra prioridade é um centroavante. Cara, o Kardec, tudo bem, o Kardec tá lá, mas eu não vejo no Kardec a alma necessária, essa vontade, não é igual o Caleri que briga na lateral para ganhar o jogo no último minuto. O Kardec fica lá, aquela cara do Kardec. E para mim tem que ter um goleiro. Junks, o Marcelo Fraia pergunta aqui para você, o que você achou da declaração do Michel Bastos reclamando do gramado novo do Morumbi ontem? Achei esquisito, porque eles tinham treinado lá primeiramente, não falaram nada. No jogo não vi nenhuma condição adversa, pedaço de gramado saindo, me pareceu bem razoável. Talvez seja porque mato, erva daninha não dá em grama boa, né? Então agora vai ter que jogar a bola num gramado bom, não vai ter muita desculpa, né? Tomara. No análise tática dessa semana, eu tenho uma pergunta para você, Daniel. Paton declarou que o Kelvin e o Lucas Fernandes estão entrando muito bem no time, mas que não deve colocar os dois como titular. Por quê? Me mostra aqui, por A mais B, por que ele não coloca? Por que ele não coloca? Primeiro porque ele é teimoso, né? Se você for ver, ele está dificultando a minha análise tática. Que é sempre o mesmo... Sempre a mesma coisa. É o 4-2-3-1 e ele está mudando peça, mas o que ele fez de novo? Ele inverteu o Michel com o Daniel, ele está tentando o Daniel para tirar a exclusividade de pensamento do Ganso, não funcionou. E o que tem funcionado é a substituição quando entram os dois que são mais rápidos. No caso, o Kelvin entrou no lugar do Daniel. O Kelvin entrou no lugar do Daniel, daí ele voltou o Michel para a esquerda e o Kelvin entrou na direita. Exato. O Kelvin é um cara mais rápido que o Daniel. Por ser mais rápido, ele vai para cima e consegue abrir a defesa. E levanta aquela bola que todo mundo fala assim, por que só um atacante? Né? Quando o Kelvin entra e é um cara mais rápido, ele vai um segundo atacante que ajuda a abrir a defesa e o Caleri fica menos sozinho. Quando ele tirou o Thiago e pôs o Lucas, né? Que quando o São Paulo estava precisando da vitória, é mais um cara rápido que ajuda a bagunçar a defesa, o São Paulo fica mais vertical, então você fala, mas o esquema se mantém o mesmo? O esquema na cabeça dele não mesmo tem com a tanta entrada variação. do Lucas Fernandes. Se expõe ou você acha que aí passa a ser um 4-4-2? Não necessariamente. Ele traz o Michel para aquela posição que o Vitor falou para a gente num dos programas anteriores e a formação não bagunça tanto na cabeça dele. O Michel vem um pouco para trás, ele põe a linha de 3 dele, só que como esses dois caras vão e voltam, e cruzam e dão trabalho, o time fica melhor. A questão é, por que não dá para ser esse o time titular? Segundo ele, por questões físicas. Essa foi o argumento. Cara, se esses caras não aguentam o tempo inteiro, talvez não seja melhor começar ganhando o jogo do que ter que correr atrás. Esse é o meu ponto para análise tática de hoje. Gaspar, na sua opinião, onde o time precisa de reforços? Eu vejo... o elenco precisa. No contexto como geral aí do time, eu vejo que a ideia é trazer novos integrantes, trazer quem resolve efetivamente alguns problemas que nós temos.
Mas falar de nomes, eu vejo, como vocês já comentaram, a renovação do Maicon seria interessante. Até a possível, vou colocar como possível a renovação do Caleri, até porque ele não foi ainda. Uma bomba pra você, hein? Não. Caleri renova com o São Paulo. É muito bom. Mas é um desejo pessoal, eu vejo ele como um atacante de qualidade e que agrega muito no time. E você buscar soluções. Eu vejo que, assim, em todos os setores, reforços são bem-vindos. Eu acho que o São Paulo prima por um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de opções. A gente tem visto o banco de reservas muito pequeno nos últimos jogos. E assim, a gente precisa efetivamente de reforço. E é rodante, né? Porque um vai para sub-23, outro para sub-20, um é gringo, o outro não sei o quê. Nós teremos esse ano a Olimpíada, Copa América, Olimpíada, tem chileno, no final, tem brasileiro, tem argentino, tem... E o São Paulo conversa com alguém nesse momento? Pode pintar alguém no meio do ano? Isso é uma questão muito fechada dentro do departamento de futebol. Eu vejo que isso é uma questão estratégica e tem que ser tratada lá dentro. Legal. Ótimo. Melhor assim, né? Senão Melhor só vai assim. atravessar. Melhor assim. Melhor que Tá chegue uma ótimo, surpresa boa do que... Exatamente. Então aí na torcida. E você votou, você escolheu o França para o nosso compromisso com a história. Mas hoje a gente vai pedir licença, abrir uma aspas rapidinho e perguntar para o Gaspar, afinal, Pintado faz parte da nossa história. Por que o Pintado? Só para deixar claro, somos todos aqui a favores, tá? Mas por que o Pintado? Eu vejo o Pintado como um trabalhador do mercado do futebol, com bastante identificação com o clube. Então eu acho que ele entende, ele conhece o que é o São Paulo, ele sabe as dores e os louros que essa camisa traz. Então eu vejo que ele tem a condição de agregar bastante. Mas eu espero o fechamento para falar qualquer coisa oficialmente a respeito. Mas sem dúvida nenhuma foi uma pessoa que foi símbolo de uma geração vitoriosa e isso nos traz alegria. Eu vejo com bastante alegria a volta dele aí, se assim Nós for. também. Nós também. Então, voltando ao França, quinto maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, jogou com essa camisa aqui de 96 a 2002, bicampeão paulista, num período difícil, quase tão difícil quanto o que a gente vive hoje. Por que ele se tornou tão ídolo do São Paulo? Cara, porque era um matador. Era um cara que no time fraco ou no time forte, ele fazia gol. Fazia gol fácil, fazia gol difícil, fazia gol de bicicleta, fazia gol de cabeça. É um cara que não era simplesmente um trombador, ele era um cara habilidoso, um cara que tinha um chute colocado bom, era um cara que resolvia. Craque, né? Nesse tipo de finalização, acho que é o que você falou, tem 4 ou 6 títulos pelo São Paulo, tem 182 gols em 330 jogos, mais ou menos. Tinha um toque mais refinado, uma coisa mais matadora, assim. E faz falta, né? A gente sente falta de jogador nesse estilo, decisivo, com essa qualidade. Ele tinha uma característica, ele era técnico, Muito. calmo na hora de fazer Frio, o gol. né? Frio. Então isso era uma questão que ficava bem aos olhos. E ele tinha uma variação de jogadas. Então ele tinha tanta explosão na velocidade, no giro, mas ele subia bem de cabeça, ele fazia gol por baixo. Então assim, é de fato Poucas lesões. Isso, um cara diferenciado. Foi um grande jogador. Pra mim, o lance mais marcante do França com a camisa do São Paulo é depois que ele faz o terceiro gol contra a Galinhada na final em 98, sai fazendo assim, Acabou. piscando pra câmera, acabou. Ali pra mim merecia um busto dele. Ou aquela bike no Pacaembu também, A bike é que, pegou na veia, né? O que é legal é que os títulos que ele tem no São Paulo, se não me engano, todos ele foi artilheiro. Todos ele foi Todos os títulos que ele ganhou no São Paulo foi com ele sendo artilheiro do campeonato. Eu vou abrir um parênteses. Nesse jogo também, São Paulo e Corinthians, na final, teve um lance que, se eu não me engano, ele cabeceia para trás e que o Raí faz o gol. Aquele lance, para mim, mostra o leque do foi, cara. Foi né? uma coisa, um momento mágico. O São Paulo ali, ele fez um esforço
gigantesco para trazer o Raí. E o Raí entrou na final do campeonato, marcando um gol histórico no primeiro tempo. Foi algo que ali o clima mudou. O São Paulo, se não me engano, tinha perdido o primeiro jogo. Perdeu. E ali o negócio virou de uma forma que o São Paulo deslanchou e foi pro título. Saudades, né? Bons tempos. E Luiz Fabiano ou França? Bastante gente Porque perguntou isso, Bastante né? gente Quem eu perguntou. gosto mais? É. Eu gosto mais do França. O Luiz Fabiano, me desculpe, eu gosto muito, mas ficou faltando algo mais. O França, eu era mais França. E pra você, Gaspar? Eu acho que, como eu falei, eu acho que o França talvez ele fosse um pouquinho mais completo. Eu acho que ele teve a carreira do Luiz Fabiano, eu vejo com mais sucesso e até ele acabou tendo mais identificação com o clube do que o próprio França. Porque o França foi para o Japão e lá ficou, mas ambos foram grandes, mas o França eu acho que leva uma vantagem por tecnicamente ser melhor. Né? E ganhou título. Pra você, Daniel? Para mim, o Luiz, ele tem um marketing melhor, é um cara que fala melhor. O França é um cara introvertido, ele jogava mais bola do que falava. Né? Você vê, esse símbolo é uma das raras, fala assim, puta, ó, o França provocando. Falando. Ele era um cara que ele resolvia, mas não falava. E o França, acho que ele não teve Quando ele estava na seleção, ele se machuca um pouco antes da Copa de 2002. E eu acho que ele não conseguiu brilhar o tanto que... Então, eu acho que o França foi melhor, mas ele teve menos brilho na história do que o Luiz. Só para eu dar a minha Cima opinião do muro, também. né? Desculpa, né? Só para eu dar a minha também. Eu gostava muito dos dois. Eu achava os dois um baita craque. Mas só o Luiz Fabiano balançava o Morumbi do jeito que ele balançava. Depois do Raí, era o cara que fazia o Morumbi tremer. Era o Luiz Fabiano. Grito. No grito da torcida, na identificação com o clube. Então eu fico com o Luiz Fabiano. E o programa número 10 do Resenha Tricolor vai chegando no final, com 10 mil seguidores no Facebook. E eu gostaria de mandar um beijo especial para Eliana dos Dedinhos. Muito obrigado pela participação e pela audiência. Gaspar, beijo, abraço. Eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Falar do São Paulo é sempre muito bom. Com gente que gosta do São Paulo ainda é muito melhor. E assim, vamos torcer, vamos acreditar, a sorte vai virar. As questões do clube hoje são tratadas de maneira séria e vamos em frente. Fica o meu abraço para vocês, sucesso no programa. Obrigado pela assim, presença. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Legal. Obrigado. Daniel, seu recado. Os abraços primeiro. Porto Velho, Olambra, Presidente Prudente, Manaus e Caratinga. Um monte de gente está pedindo abraço. Vai para a cidade. O Fernando Shed também escreveu pra gente pedindo um abraço. Fernando? O Gueiros usou essa camiseta nos programas do Tele, o mestre, e o pessoal das 4 linhas mandou pra gente sortear. Então é o seguinte, no vídeo 10, você põe hashtag quero a camisa do Tele, desde que você tenha curtido o canal com a hashtag nos comentários, está concorrendo. Surpresa, relâmpago, programa 10. Juntos, seu recado. Feliz de estar de volta, agradecer o Fernando Gueiros aí, uma participação brilhante. Falar um pouco da camisa do Léo, que está aqui ainda. Voltou com vitória, lá. Né? Voltei com vitória, que que faz diferença. A camisa do Léo, estamos em 3.800, precisamos dos 5.000. Um abraço aí para o Tomás também, em terras internacionais, aí reconhecer o Resenha, dar uma força, um abraço. E é isso aí, vamos acreditar que acho que o caminho está sendo trilhado, as coisas vão mudar. Obrigado e até a próxima semana. Beijo do Magro. E se você sentiu falta do nosso repórter Mirim, saiba que ele tá de castigo e em semana de prova. Próxima semana ele tá de volta. Valeu!